O tema de hoje é perdoe e viva além das frustrações. Quando a fome chega no Egito, José está preparado. José se torna governador do Egito, e aí ele interpreta o sonho de Faraó sobre os 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. Todo mundo aqui já sabe a história de José. E aí nós aprendemos no dia de hoje, o dia do trabalhador, parabéns a todos os trabalhadores, para a glória do Senhor, porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Aquele que trabalha tem salário. E aquele que precisa de um romper de Deus, daqui a pouco nós vamos ter uma unção poderosa sobre a sua vida, em nome de Jesus. E aí José está à frente, administrando esses 7 anos de vaca gorda. E eu quero dizer para você que quando nós vivemos um tempo de fartura na nossa vida, nós precisamos viver esse princípio de José. De pouparmos, de guardarmos, de não sairmos desfreados, gastando, porque agora temos, e agora eu vou gastar tudo. Não, a Bíblia diz que nós devemos nos preparar, que nós devemos poupar. Tempo de fartura é tempo de colocar a casa em ordem, mas é tempo também de poupar. Porque vacas magras também chegam. E se as vacas magras chegarem e nós estivermos praticando esse princípio, não passaremos necessidade. Assim está acontecendo com José. Ele está administrando, porque nos 7 anos de vacas gordas, ele poupou todo o Egito, porque ele sabia, por uma revelação de Deus, que viria tempos ruins, tempos de crise, tempos de fome. E ele teria o recurso para vender, para se tornar uma potência. Todo mundo teria que passar por José, se quisesse continuar vivo, se quisesse se alimentar, porque não existia nenhum outro lugar que tinha mantimento, alimento. E aí, nós vemos agora em Gênesis 42, versos 6 e 7. Uma vez que José era governador do Egito e um encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiam não saber quem era eles, e lhes perguntou com aspereza: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Hoje nós vamos ver José de um ângulo diferente que nós estamos acostumados a ver. Nós vamos ver José passando por um processo que muitas vezes nós também nos identificamos com ele nesse processo. E eu creio na palavra de Deus que diz que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo e um propósito de Deus. E esse tempo começa a acontecer na vida de José. Se passaram 13 anos desde que os seus irmãos o venderam como escravo. E agora pela primeira vez José se reencontra com os seus irmãos. Os irmãos de José eram meios irmãos, não era do mesmo pai e da mesma mãe, somente do mesmo pai. José era o filho querido. E esses irmãos, sendo mais velhos, tinham muitos ciúmes, porque José era o filho da velhice de Jacó. E aí, a Bíblia diz que a intenção, Deus conhece a intenção do nosso coração. A intenção desses irmãos era matar José. Mas aí de repente Judá, desesperado, sabe das consequências que é matar uma pessoa. E ele diz, então vamos vender José.
E José é vendido. Passam-se 13 anos em grandes processos que nós sabemos. José passa por uma calúnia, vai parar na prisão. E aí, lá na prisão, Deus é com ele. E aí passa da prisão, chega lá o copeiro, o padeiro, e eles não se lembram de José. E assim nós sabemos que José passou por muitas coisas nesses 13 anos. Mas agora José está com 30 anos e Faraó o manda chamá-lo, dizendo: depois de mim ninguém será mais importante como você. Você é governador agora. Você está à frente de tudo, você manda em tudo. E José já é um homem maduro, bem-sucedido. Mas os irmãos não o reconhecem, porque quando eles o venderam, ele era apenas um adolescente. E agora ele é um homem. Mas existe um ditado que diz que aquele que bate não lembra, mas quem apanhou, se lembra e se lembra muito bem. E agora José se depara com eles. Pela primeira vez, depois do acontecido de uma grande frustração. E aí, o tópico 1 vai dizer muito bem sobre isso. O processo de perdão não é fácil. Ele passa pelo reconhecimento de todas as frustrações que te impedem de perdoar ou aceitar o perdão. José está à frente com aqueles que o machucaram, que o venderam. Eles achavam que José estava morto, porque quando o venderam como escravo, podia acontecer qualquer coisa com José. Eles nunca imaginaram que José estaria frente a frente com eles agora. Mas como eu disse, existe um tempo para todas as coisas. E José agora precisa viver o processo de cura. Precisa viver o perdão de verdade, para viver além das frustrações. E talvez essa pessoa também seja eu e você nessa noite. Seguimos a nossa vida, nos tornamos bem-sucedidos, alcançamos tantas coisas, tantas oportunidades, Deus está conosco em tanta coisa. Mas ainda existe um buraco dentro da nossa alma que precisa ser curado, que precisa ser tratado e que precisa ser restaurado. A Bíblia diz que José fingiu não conhecê-los. José começa a tratá-los com aspereza. E quando nós vemos a história bíblica, nós fantasiamos muitas coisas. Não sei você, mas eu olho e falo assim: meu Deus, José foi o cara. José, ele perdoou aquilo que fizeram com ele. Mas nos esquecemos que tudo existe um processo. E não foi do dia para a noite que José conseguiu liberar o perdão. Mas a gente se lembra como se fosse num estalar de dedos. E aí José, o próximo tópico vai dizer: perdoar não é uma amnésia. Ele está se lembrando de tudo que aconteceu e está se lembrando de uma forma dolorosa, de uma forma que ainda não existe cura, de uma forma que ainda não existe transformação e restauração. E eu quero dizer para você que é uma mentira satânica do inferno. Achar que perdoar é uma amnésia, que é um esquecimento. E tem gente se sentindo mal aos longos desses anos, porque se lembra às vezes de situações que passaram e diz: meu Deus, eu não consegui perdoar. Quantos de nós? Mas por quê? Porque o perdão não é uma amnésia, não é um esquecimento. O único que tem a capacidade de nos perdoar e lançar no mar do esquecimento é o Deus Todo-Poderoso. Mas nós, como humanos, muitas vezes não temos essa capacidade de esquecer daquilo que aconteceu conosco. É ou não é verdade? Quem aqui nessa noite tem uma cicatriz grande
que consiga mostrar para nós de algo que aconteceu, de um corte. Tem alguém aqui? Tem uma cicatriz aí? Tem, Rafael? Rafael balançou a cabeça? Tem, vem aqui, vem mostrar pra gente. Dá para mostrar? Dá, então vem aqui. O Rafa vai pregar comigo hoje, ó. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Rafa. Fala para nós, Rafa. Eu estou vendo uma cicatriz aí bem grande. O que é essa cicatriz? Minha gata fez um dia que ela tentou ir fugir pro elevador enquanto a gente descia. E aí te arranhou? É isso mesmo. E faz quanto tempo isso? Uns meses aí. E hoje dói como doeu no mesmo dia? Não. Mas você olha para essa cicatriz aí e você lembra do que aconteceu? Sim. Mas dói do mesmo jeito que doeu naquele dia? Não. Por quê? Porque já existe um processo de cura. Mas a cicatriz está aqui. E todas as vezes que você olha para essa cicatriz, você lembra do que aconteceu, mas não te dói mais como doeu aquele dia. Obrigado, Rafa. Que Deus abençoe. Isso é perdoar. De verdade, é olhar para a cicatriz da vida, das frustrações, das decepções que passamos e enxergar não mais com dor, mas lembrar que dali o Senhor nos curou, dali o Senhor nos restaurou, dali o Senhor nos transformou. E tem coisas encobertas que só pertencem a Deus. Não dá para entender aqui o porquê nós passamos por algumas situações da nossa vida. Tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são corriqueiras do dia a dia, mas tem coisas que são mais difíceis. Tem coisa que requer mais. Tem coisa que precisa de um tratamento mais profundo, de um processo maior. E um estranho nunca vai nos machucar como aquele que está mais perto de nós, porque é um estranho. Se uma pessoa passar na rua e te xingar no trânsito, você pode ficar aborrecido, você pode ficar chateado, mas você em um determinado momento vai voltar em si e vai dizer: meu Deus, aquela pessoa não deve estar bem. Que pessoa mal educada. Não é verdade? Mas quando alguém convive conosco todos os dias e nos frustra, é mais difícil o processo. Quem é casado aqui, dá um glória a Deus. Quer viver o processo? Nós vivemos todos os dias no casamento, não é verdade? De perdoar e ser perdoado, perdoar e ser perdoado. E assim nós prosseguimos. E assim nós continuamos. Mas eu quero dizer para você que o perdão, ele realmente não é uma amnésia. Você vai lembrar sim do que passou. Eu consigo me lembrar hoje de tudo que eu passei. Mas eu me lembro glorificando ao Deus poderoso, porque Ele me alcançou no momento de maior dor da minha vida, me curou e me restaurou. E hoje você está aqui, porque no momento de maior dor da sua vida, Ele te alcançou. E eu quero dizer para vocês que eu tenho essa aliança aqui. Essa aliança representa o meu casamento com o pastor Rogério, meu marido. Aqui está o nome dele e aqui está a data do nosso casamento, 20 de maio de 2006. Esse ano completamos 16 anos para a glória do Senhor. É uma aliança de ouro que representa um compromisso que eu tenho com Ele. E todas as vezes que eu estou com essa aliança no dedo, as pessoas sabem que eu sou casada. As pessoas olham e dizem: ela tem aliança com alguém. Ei, se você é de Jesus e é casado e não tem aliança, toma vergonha na cara. A verdade é essa: toma vergonha na cara. Falei. E compra uma aliança para a mulher da tua vida. Honre ela.
Ah, pastor, isso aí não é nada demais. É sim, representa que eu tenho uma aliança com alguém. E não é qualquer coisa não, tem que ser de ouro. Se vira, vai trabalhar. E aí, essa aliança, brincadeiras à parte, está aqui no meu dedo. E ela é de ouro, ela tem valor no meu dedo? Tem ou não tem? Tem. É de ouro? Tá achando o quê? Que o pastor me deu um negócio meia boca? Não deu não. E aí eu decido tirar essa aliança, Jenny, e deixar ela aqui, no altar. E nem ligo para minha aliança. Ela ali sobre o altar, ela continua tendo o mesmo valor? Sim. Ela tem o mesmo valor, ela continua sendo ouro. Mas aí eu decido que eu não quero mais saber dessa aliança. Silmara pega essa aliança aqui e joga lá no lixo. Só representa, filha, não joga não. E aí a Silmara joga a aliança no lixo. Pá! Ela está lá dentro do lixo. Ela é uma aliança. Ela é de ouro, mas está dentro do lixo. Dentro do lixo ela continua tendo valor? Eu quero dizer para você, não importa onde você estiver hoje, talvez seja no fundo do poço, Deus te criou com um valor imensurável, que até a última gota de sangue naquela cruz Ele derramou por mim e por você. E se você passou por frustrações, decepções, o seu valor continua o mesmo. Continua o mesmo. Não é porque te decepcionaram, não é porque te rejeitaram, não é porque te abandonaram que você perdeu o valor que Deus te deu. Homem algum, mulher alguma pode roubar o valor que Deus nos confiou. E por que você está permitindo? Por que eu estou permitindo alguém roubar o nosso valor? Está na hora de romper, está na hora de ir além. Devolve minha aliança, filha. É estranho ficar sem aliança. Mas por que nós estamos permitindo? E aí, o próximo tópico vai dizer: o tempo não resolve nem cura o que aconteceu com você e te frustrou. Prova disso é José. 13 anos se passaram, ele viveu grandes milagres de Deus. Ele sai de escravo a governador do Egito, mas há algo dentro dele que precisa ser tratado. Há algo dentro dele que tempo algum curou. E quantas vezes a gente diz, deixa pra lá, deixa o tempo passar, o tempo vai curar, vai mudar nada, vai curar nada. O único que tem o poder de curar, de restaurar e de transformar é Deus. Tempo algum cura, tempo algum restaura. Pelo contrário, ele te faz viver um fingimento. Que de tempo em tempo você está dentro de uma prisão que chama falta de perdão. E dentro dessa prisão nós sofremos açoites. Nós sofremos culpas. Então eu quero dizer para você, há um tempo sim de Deus para nós, e esse tempo se chama mês de maio. Mês de romper e viver além das frustrações. Mas para isso, talvez muitos de nós vamos precisar passar por um processo chamado perdão. E esse processo é tão engraçado porque nós sabemos que temos que perdoar, é ou não é verdade? Sabemos o que temos que fazer, mas por que não fazemos? E aí, o próximo tópico vai dizer, como eu identifico se perdoei? Quando eu olho para a cicatriz
enxergo ela, me lembro do que passou, mas não dói mais como doía. Isso é identificar que eu fui curado, que eu realmente perdoei. Mas aí, Gênesis 42, verso 24, vai mostrar o que muitas vezes a nossa natureza humana faz. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. O próximo tópico vai dizer: se chorou e logo em seguida se recompôs com um plano de vingança, não houve cura. Como assim, pastora? José está pela primeira vez na frente daqueles que os ofenderam demais. Ele se retira para chorar no cantinho escondido. Ele enxuga suas lágrimas, respira fundo, assume aquela posição de governador, de bem-sucedido, e volta à presença dos seus irmãos já com um plano de vingança. Amarra Simeão agora. E quantas vezes nós somos assim? Nós preferimos chorar escondido para ninguém ver a nossa dor, para dizer para nós mesmos que nós somos fortes quando nós não somos fortes. Quando tudo que nós precisamos é de cura, quando tudo que nós precisamos é colocar para fora de verdade aquilo que aconteceu conosco. O processo de perdão, ele passa pela fala, pela confissão do que aconteceu. José não consegue falar, José não consegue pôr para fora, José não consegue demonstrar. José volta e continua fazendo planos e planos involuntários, talvez inconscientes, de como se vingar. Essa é a nossa natureza humana. Sabe aquela pessoa que foi traída no seu casamento? E aí ela chora nos cantos escondidos, enxuga as suas lágrimas, se recompõe e diz: eu vou viver os meus direitos. E aí faz o quê? Paga com a mesma moeda e se aprisiona também numa prisão que vai levar ao sofrimento, ao inferno diário, de culpas, de desilusões e de frustrações. O perdão, o próximo tópico vai dizer, é uma decisão tomada em fé, que Deus nos habilita com recursos espirituais. O perdão é uma decisão tomada em fé. Sozinho não tem jeito, sozinho não dá, não tem como. Precisa da ajuda de Deus, precisa de recursos espirituais para realmente perdoar aquilo que na nossa natureza humana nós declaramos como imperdoável. O que José passou diante dos seus irmãos, para ele era algo imperdoável, inaceitável. Mas aí, se ele coloca diante de Deus, ele tem os recursos dos céus para dizer: eu não consigo, mas por causa da graça dele eu consigo. Quantos exemplos de superações nós vemos, de pessoas que foram ao fundo do poço e se levantaram pela graça e a misericórdia de Deus. Eu me lembro de quando eu era ainda namorada do pastor. Ele era auxiliar pastoral
E ele foi solicitado para uma visita no hospital lá em São Paulo. E essa visita era para uma grande amiga nossa que se tornou depois dessa visita. Se eu estou casada há uns 16, gente, nem faz tempo. E aí, ela era simplesmente a irmã Yolanda, uma querida, esposa do Luiz, juiz desembargador do Acre. Ela está sobre a sua calçada, em frente ao seu portão, e de repente um carro sobe em cima da sua calçada e começa a arrastá-la pelo chão, arrancando pedaços da sua perna, da sua coxa. Uma pessoa totalmente alcoolizada, uma pessoa totalmente errada, com escolhas erradas. Mas ela tem a melhor escolha, que é Jesus. E isso faz a grande diferença. Só quem tem Jesus de verdade consegue perdoar. E aí ela vem de UTI aéreo, porque lá no Acre não tem tratamento, recurso necessário para a perna dela. E ela chega aqui no Ipiranga para fazer câmara hiperbárica, para conseguir tentar matar aquela bactéria que entrou na perna dela e estava ocorrendo o risco de ter que amputar. Mas naquela visita, nós fomos não para dar, mas para receber o que ela tinha para nós. E ela disse: pastor, naquele momento do acidente, Deus me deu uma graça. Porque só a graça dele nos faz capaz de perdoar. E ele me deu recursos e habilidades espirituais. E olhei para aquela pessoa que por pouco não tirou a minha vida. E disse: se eu partisse agora, eu estaria com Cristo Jesus. Mas se você partisse, aonde você estaria? E começou a falar do amor e da graça de Deus. Algo imperdoável, é ou não é verdade, aos nossos olhos naturais, mas aos olhos e no ato de fé, é possível. É possível. Hoje ela tem algumas cicatrizes na sua perna. Mas o tanto de médico que ela ganhou naquela cama hiperbárica, adorando a Deus em momentos de dores, em momentos de raspagens, enfermeiros, pessoas que estavam ao lado dela, tornou aquela cicatriz em cura para ela e para aqueles que estavam à sua volta. Só o poder da graça de Deus. Só Ele. E aí, o próximo tópico vai dizer: o perdão não é uma opção. Quem aqui se considera um homem, uma mulher de Deus, dá um glória a Deus aí. Um escolhido do Senhor. O perdão, a falta de perdão não é uma opção para nós. O perdão, sim, é uma opção para aqueles que servem a Deus de verdade. É uma ordem de Deus para mim e para você. E quando não praticado, tem consequências terríveis no mundo espiritual, emocional e físico. Muitas vezes reconhecemos a falta de perdão como um problema. Eu tenho um problema, pastora. Qual é o seu problema? É que eu não consigo perdoar a minha sogra. Mas eu enxergo isso como um problema. Sigo a minha vida. Eu não consigo perdoar meu ex-marido. Eu não consigo perdoar o meu ex-chefe. Eu não consigo perdoar o meu filho. Eu não consigo perdoar sei lá quem for. Isso não é um problema. Isso é um pecado gravíssimo para aqueles que realmente são de Deus, porque nos afasta do nosso relacionamento com Deus. Porque Mateus bem vai dizer, capítulo 6, verso 14 e 15: se o Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês,
Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Eu entendo que algo gravíssimo aconteceu, de problema relacional, de problemas de relacionamento. Algo grave aconteceu no seu emocional. Mas nós que somos de Jesus, precisamos entender que existe algo grave acontecendo no mundo espiritual quando não tem perdão. A falta de perdão nos separa de Deus. Porque à medida que nós somos seres humanos, nós somos limitados, falhos. E assim como nós precisamos de perdão, nós também precisamos ser perdoados todos os dias. E a misericórdia de Deus nos perdoou, pagou a conta que era impagável naquela cruz por amor a mim e a você. Toda vez que você não conseguir enxergar perdão, enxergue a cruz, enxergue o valor que foi pago, a dívida que Ele pagou em nosso lugar. Isso se chama misericórdia, isso se chama graça. Mas aí o próximo tópico vai perguntar para mim e para você: vamos correr o risco de ficar sem o perdão de Deus? Nós vamos correr esse sério risco de ficar sem o perdão de Deus? Pastora, mas quem me ofendeu, pastor, eu vou esperar até o último dia da minha vida para essa pessoa me pedir perdão como devido. E se essa pessoa, no livre-arbítrio dela, escolher não pedir perdão, você vai para o inferno junto com ela? Deus nos trouxe aqui nesse culto hoje para dizer não sobre os nossos ofensores, mas sobre nós. Não importa se aquela pessoa vai decidir perdoar ou não, o que importa é o que eu vou fazer com a minha vida. Se eu vou decidir viver o inferno já aqui hoje e partir para Ele na eternidade, ou se eu vou preferir me libertar de uma vez por todas dessa escravidão que se chama falta de perdão e viver uma eternidade de glória com Cristo Jesus, mas desfrutando no melhor aqui nessa terra. A decisão cabe a mim e a você, não mais ninguém. Deus não vai descer aqui e dizer: Silmara, você precisa perdoar. Ele já diz aqui no altar, Ele já diz na palavra, Ele já diz no louvor, Ele já diz no íntimo através do Espírito Santo. Mas Ele não pode decidir por ela, porque ela tem algo chamado livre-arbítrio. A vontade dEle é que nós perdoamos, para que Ele possa nos perdoar todos os dias. O próximo tópico vai dizer: ou vamos aceitar a ajuda de Deus, sozinho não vamos conseguir, pois precisamos de perdão e precisamos perdoar. O próximo tópico vai dizer: a falta de perdão não é um problema, é um pecado grave que afeta o nosso relacionamento com Deus. E não só afeta o nosso relacionamento com Deus, como afeta o nosso físico e o nosso emocional. E principalmente o nosso espiritual. Mas quantas pessoas estão vivendo algo na sua vida, talvez não seja a falta de perdão, mas estão levando como um problema. Ah, eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu tenho um problema de vício de pornografia. Isso não é um problema, isso é um pecado gravíssimo, porque a pornografia, ela é considerada pior que o vício da cocaína. E isso está acabando com você, está te destruindo e destruindo quem te cerca. Pare de lidar com as coisas como se fosse um problema. Não é um problema, é um pecado que precisa ser perdoado. É algo que precisa ser tratado, é algo
precisa ser restaurado na sua vida. Geralmente uma pessoa que parte para o âmbito de uma pornografia, ela tem um buraco dentro da alma dela, uma insegurança que ela quer sanar com algo que não sana, que não cura, que não transforma. E Deus está aqui nessa noite para te ajudar nesse processo, nessa mudança. E é necessário estabelecer alguns limites de proteção a você mesmo, ao seu relacionamento, ao seu casamento. Se eu sei que o que me leva a pecar, pastor, é ficar sozinho, no escondido, com o meu celular, então eu vou evitar o máximo possível ficar sozinho, no escondido, com o meu celular. Eu vou criar níveis de proteção para a minha vida e para a minha alma. Ah, pastor, eu tenho um probleminha. Eu gosto de procrastinar, de deixar sempre para depois. Só que eu quero dizer para você que tem coisas que não dá para deixar para depois. Tem coisas que dá, mas tem coisas que não dá. E será que nessa procrastinação que você está achando um problema, é um pecado gravíssimo, porque tem coisas que não dá para deixar para depois? Filhos não dá para deixar para depois. Deus confiou nas nossas mãos o papel de sermos guardiões do propósito profético dos nossos filhos. E se nós não realmente guardarmos e protegermos os nossos filhos, eles serão invadidos pelos manjares deste mundo. O traficante vai abraçar, a prostituição vai abraçar, mas Deus confiou a nós. E se Ele confiou algo nas nossas mãos, Ele dá a capacidade, o recurso e a sabedoria. Eu não tenho dúvida da graça de Deus. De mim mesma eu nunca estaria aqui neste altar. Mas eu digo para Ele: Senhor, se o Senhor me escolheu, o Senhor vai me capacitar. Se o Senhor confiou filhos na sua mão, Ele vai te capacitar. Se o Senhor confiou um casamento nas suas mãos, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar um recurso, mas não trate os erros gravíssimos como um pequeno problema. O que é pecado e precisa ser tratado, precisa ser restaurado e curado. E aí o próximo tópico vai dizer um ato de obediência que nos conecta com... É uma ação, é um ato, é uma decisão. Eu perdoo, Ele perdoa, nós perdoamos. É um verbo de ação. Não é algo mágico de um estalar de dedos, é uma decisão. Eu decido dar um basta. Eu decido prosseguir, eu decido continuar, eu decido ir além. O próximo tópico vai dizer sim. É um ato de misericórdia para o ofensor, mas de libertação e liberação do ofendido. Quem conhece aqui pessoas amarguradas? Todos nós conhecemos. Pessoas que decidiram não perdoar e vivem uma prisão eterna. De dor, de angústia. De chorar o choro que não cura, mas o choro que só alimenta o ódio e aumenta e aumenta. De falar da situação não de uma maneira querendo cura, mas de falar de uma situação se tornando vítima. E aí ela decide ficar nessa prisão porque é favorável para ela ser vítima. É favorável para o ego dela, as pessoas olharem e falar: tadinho dela. Ei, está na hora de uma vez por todas de você se libertar de todas as prisões que te oprimem na sua alma. Repare que José estava bem sucedido, a vida tinha prosseguido, ele estava indo, ele estava alcançando. Mas existia algo dentro dele que ele precisava de libertação. Ele precisava colocar para fora, ele precisava receber cura de verdade. E talvez você tenha muitos traumas de infância.
culpar a tudo e a todos, mas eu quero dizer para você que muitas vezes as pessoas que nos cercam não têm culpa. As pessoas que nos cercam simplesmente são vítimas também da falta de perdão, de uma casa disfuncional, de um lar que não tinha a graça e a misericórdia de Deus, aonde tomaram decisões erradas e trouxeram consequências para aqueles que a cercavam e para si mesmo. Está na hora de se libertar de uma vez por todas, está na hora de romper na presença de Deus. Pastora, é porque eu não tive um pai. Pastora, é porque eu não conheci a minha mãe. Pastora, é porque eu sou fruto de um adultério. Pastora, é porque eu sou aquela tentativa errada de um aborto. Pastora, é porque eu sofri abusos morais, abusos físicos. E talvez essa pessoa que te machucou, só te machucou porque estava machucado. Quem está machucado tem a tendência em machucar outras pessoas e ferir outras pessoas. Foi assim com José. Ele enxuga as suas lágrimas, se recompõe e volta para atacar, para machucar, para ofender. Só que ofensa alguma cura. Só que vingança, plano de vingança algum muda. O único que muda é o Senhor. Então, de uma vez por todas, escolha obedecer o que Ele tem para mim e para você nessa noite. Ah, pastor, eu não tive, não tem problema. Eu quero dizer para você, por mais que a medicina estude, por mais que existam recursos e são necessários de terapias, de remédios, mas isso não traz a cura que o Deus Todo-Poderoso traz. São tratamentos necessários, mas aquele que tem o poder de transformar, de mudar, de restaurar, é o Deus Todo-Poderoso. Porque o remédio só vai amenizar. O remédio só vai te tornar dependente. Para dizer para sua dor, ó, eu estou tomando remédio, então a minha dor vai ficar melhor. Só que não vai. Cada vez mais vai precisar de um remédio mais forte. Cada vez mais, e aquele que tem o poder de curar está aqui nessa noite, aquele que supre toda e qualquer falta. Ou se você não teve um pai, o Deus Todo-Poderoso se faz pai. Se você não teve uma mãe, o Deus Todo-Poderoso se faz como mãe. Se você não teve um lar restaurado pela graça de Deus, Deus te dá a graça de fazer o seu lar cheio da graça dele. E o mais gostoso de tudo, de você ser um instrumento nas mãos de Deus. A minha mãe, ela, muito jovem, engravidou do meu irmão com 14 anos. Imagina, gente, há 38 anos atrás. 38 anos atrás. Uma jovem de 14 anos, sem conhecimento de Deus, sem estrutura familiar. A mãe dela havia perdido os pais, o marido, teve que criar elas e os irmãos. Ela vem de um lar disfuncional, de um lar que não teve acolhimento, um lar que não sabia o que fazer. De 15 para 16 anos, ela me tem a mim. E aí, de repente, ela se vê perdida com 2 crianças, um casamento que não deu certo. Tantas frustrações, ela tem que trabalhar, ela tem que se virar. Só que ela tem que se ausentar como mãe. Tudo que ela precisava era de cuidado, não era de filho. E assim ela vai seguindo a vida dela, sem cuidado que ela merecia ter. Sem a graça, sem a misericórdia de Deus. E do jeito dela, da forma dela, ela tentou me criar da melhor forma possível. Mas ela é humana. Ela é limitada. E muitas coisas ela não conseguiu perceber que estavam acontecendo comigo.
porque ela estava no meio de uma dor. Mas aí eu conheço Jesus, e Jesus diz para mim: Angélica, o que faltou, eu tenho para te dar. O que não teve, eu tenho para te dar. E eu quero te capacitar para ajudar a sua mãe agora. E aí, com a graça de Deus, eu com meu filho no colo, Rogerinho, esse príncipe do Senhor que eu amo demais, o maior presente de Deus na minha vida, com uma família abençoada por causa da minha escolha. 16 anos vou fazer agora de casada, para a glória de Deus, com um homem maravilhoso, um homem de Deus, um homem que todos os dias me diz que me ama, que me abraça, que me beija, que é o melhor pai que os meus filhos poderiam ter, porque eu decidi trazer Jesus para minha dor. E aí, eu com meu filho no colo, para quem não sabe, minha mãe ficou grávida ao mesmo tempo que eu tenho uma irmã da idade do Rogerinho. Ela olha para mim e diz: filha, eu queria te pedir perdão. Eu, por quê, mãe? Porque eu não soube ser uma mãe como você merecia. E eu disse: mãe, não tem do que se perdoar, mas se você precisa do meu perdão, eu te perdoo. Abracei ela, começamos a chorar e eu disse: a maior oportunidade da tua vida você tem hoje, que é trazer Jesus para o seu lar, é para trazer para Ana um pai presente, uma mãe presente, um lar cheio da graça e da presença de Deus. E eu estou aqui, e eu estou desfrutando disso e posso te ajudar. Nos últimos tempos, os corações dos pais se converteriam aos filhos. Para de culpar o seu pai, para de culpar a sua mãe por aquilo que ele não recebeu, pela criação desestruturada que ele teve. Mas hoje você tem tanto conhecimento, tanta graça, tanta habilidade que Deus te confiou, que você pode mudar a sua vida e dele também. Não tinha o recurso que nós temos hoje, não tinha as ministrações que nós temos hoje, não tinha o cuidado discipulado, vem cá, deixa eu te ensinar, não tinha. Mas hoje nós temos o privilégio de ter, e o que estamos fazendo com isso? E aí Gênesis capítulo 45, verso de número 1 ao 5 diz: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhe revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse aos seus irmãos. E ele pergunta: meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que um homem diante deles era José, e perderam a fala. Chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximam, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. O processo do perdão passa pela lembrança. Só que agora ele está conseguindo colocar para fora. Até então ele só ouviu os irmãos dizerem: isso está acontecendo conosco porque nós fizemos isso com ele. Ele não sabia que, os irmãos não sabiam que ele entendia a língua deles. E começaram a falar entre si o que estava acontecendo. Mas agora quem fala é José. Quem coloca para fora é José. Só existe uma forma de ser liberto de uma vez por todas, é colocando para fora. E aí ele diz: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhe preservar a... Foi um choro difícil, foi um choro de sepultamento, de morte. Mas foi um romper de viver além das frustrações. Eu passei por tudo isso, aconteceu tudo isso comigo. Mas foi Deus que permitiu para que hoje eu fosse provedor na vida de vocês, meus irmãos.
Ei, Deus quer pegar a sua maior dor, trazer cura à sua vida e tornar disso um ministério aberto para te curar todos os dias e ser um instrumento para curar outras pessoas. Prova disso sou eu aqui neste altar. Ele me alcançou na minha maior dor, me deu a maior possibilidade, o maior plano perfeito de vida que é Ele. E diz, você tem uma opção, Angélica, você tem duas opções. Você pode continuar aí nessa dor, nessa frustração, ou você pode vir comigo e eu mudar a sua história. E aí eu decidi, eu quero Jesus. Mas existe um tempo, existe um processo. E se passaram alguns anos e eu já era pastora, já tinha filhos, já tinha um casamento bem sucedido, um ministério bem sucedido, mas existia algo dentro de mim que parecia uma bomba atômica, que a qualquer momento eu ia explodir. Eu precisava de uma cura, de um buraco que eu tinha na alma. E aí no ano passado, nessa série, o pastor diz, Angélica, você vai ministrar. E eu disse, Jesus, eu quero ministrar sim, mas primeiro o Senhor vai ministrar a mim. O Senhor vai me curar. O Senhor vai me mudar, o Senhor vai me restaurar por completo, porque quando eu subir naquele altar, eu quero estar curada, eu quero estar sarada, para curar muitas e muitas outras vidas. E aí numa madrugada na minha casa, eu não aguentava mais, eu fui para a sala e eu chorei como José chorou. Eu coloquei para fora aquilo que me angustiava há tantos anos, que muitas vezes a lembrança vinha, mas eu dizia, eu já tenho uma nova vida em Cristo Jesus, e segui em frente. Só que o seguir em frente não estava curando, o seguir em frente não estava mudando, o seguir em frente não estava transformando. E aí o pastor vem com aquela graça, com aquele amor, me abraça e diz, filha, o que está acontecendo? E eu consigo colocar para fora. E ele, muito usado por Deus, traz a cura do Senhor para a minha vida, me abraçando, orando comigo e chorando comigo. E aquele dia eu sepultei aquela Angélica velha, aquela Angélica que seguia a vida achando que estava tudo bem, mas tinha algo que não estava tudo bem, que precisava romper e ir além de todas e qualquer frustrações. E o que é isso, pastora? Dos meus 5 aos 12 anos eu fui abusada e nunca na minha vida eu tinha conseguido falar para alguém. Nunca na minha vida eu tinha conseguido colocar para fora. Nunca na minha vida eu de verdade tinha recebido a cura do Senhor. Mas naquela madrugada, Deus me curou de uma tal forma que quando eu subi no ano passado aqui sobre este altar, o meu testemunho curou tantas pessoas que nunca tinham conseguido colocar para fora. E hoje estão vivendo o melhor ano da sua vida. É necessário falar. Eu não tinha culpa, eu tinha sido vítima daquilo. Mas quantas vezes o diabo quer nos culpar, quantas vezes o diabo quer nos tornar culpados de algo que a gente não tem culpa. E aí o momento de libertação aconteceu. Quando você abre essa prisão, você se torna livre. Você libera os céus para descer em teu favor e para tornar a tua vida mais e mais perfeita diante da presença dEle. Hoje eu ando leve. Hoje o ambiente mudou. Hoje eu não sou mais uma bomba atômica. Hoje eu não sou mais aquela que a qualquer momento podia explodir. Hoje eu sou aquela que é curada, aquela que é restaurada, aquela que olha para trás, lembra sim do que aconteceu, mas lembra dizendo obrigado, Senhor. Ei, Deus quer usar o teu testemunho para curar muitas vidas sobre este altar. Até quando você vai se permitir ficar nessa prisão e Deus não te usar? Essa igreja é a igreja de Cristo e cada um tem a sua função. Deus quer te levantar, Deus quer te capacitar, Deus quer pegar a sua dor e tornar no maior ministério de cura para você e para outras pessoas. Mas para isso, você vai ter que sepultar essa dor.
É um choro de morte, equivale a um choro de morte. Mas é um choro que lava a tua alma e te cura para a glória do Senhor. José está vivendo esse choro agora. Um choro que ele colocou para fora tudo que precisava ser colocado. E agora ele está vivendo além das frustrações. O próximo tópico vai dizer: às vezes Deus fica impedido de nos abençoar por algumas frustrações que permitimos permanecer em nossas vidas. Ei! Chega, Deus não vai mais ser impedido pelas minhas escolhas de viver frustrada. Deus vai ter a liberação agora nessa noite para abençoar a minha vida de mais alguém. Chega, Ele não vai ser mais impedido. Porque se o meu coração está sujo, se eu tenho algo contra o meu irmão, nem a oferta que eu coloco no altar é aceita. Deus diz: vai lá, se reconcilia com o teu irmão e volta para ofertar. Por isso que tem muita gente que não está prosperando, porque hoje precisa liberar o perdão de uma vez por todas para também romper na sua vida financeira. É uma mágoa de um ex-chefe, é a tristeza de uma promoção que não aconteceu e não chegou para você, é alguém lá no seu trabalho que puxou o teu tapete. Deus está dizendo: perdoa, porque eu vou romper sobre a sua vida financeira. José tinha alguma frustração. Prova disso que se passaram 13 anos. Ele tem o poder que ele tem, mas nunca pegou um cavalo, uma comitiva e um exército e foi saber se seu pai estava vivo. Foi o pai de José que jogou ele para escravo? Que vendeu para escravo? Não, foram os irmãos, mas alguma coisa tinha. Alguma frustração ele tinha. Mas quando ele decide romper, ele diz: o meu pai ainda está vivo. Ele corria o risco de ainda não estar. De não estar. Mas para a glória de Deus ainda estava. E a palavra hoje começou dizendo: com todas as suas forças, com todo o teu recurso. Porque lá na sepultura não dá mais tempo. Depois, amanhã não dá mais tempo. É hoje. E aí José tem a oportunidade de trazer o seu pai, de trazer os seus irmãos e dar dignidade a eles, o melhor da terra, o perdão, e desfrutar dos seus últimos dias, vivendo o melhor de Deus na sua vida, porque Ele decidiu perdoar, Ele decidiu ir além, e só quem decide ir além vai desfrutar do melhor. E aí, para encerrar, podemos ter muitas faltas por inúmeras possibilidades. E precisamos liberar o perdão, senão nunca vamos viver além das frustrações. Todos nós aqui já passamos por momentos na nossa vida que nos frustraram, que nos decepcionaram. Uns com gravidades maiores, outros com a gravidade que não é tão assim, mas é. Que culpa tem o teu filho? Que culpa tem a tua filha que você não teve um pai presente? Nenhuma. E até quando você vai se arrastar com isso, dizendo: eu não tive, não sei, vou continuar assim? Não, nós temos Jesus, e Jesus pode mudar tudo, tudo, tudo e tudo. Porque Hebreus, para encerrar, capítulo 12, verso 14 e 15, vai dizer: esforce-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Nenhum de vocês. Até aqueles que nos cercam, até aqueles que convivem conosco dentro da nossa casa. Nós não podemos privar essas pessoas de enxergarem Deus. Eu não tive, mas quando eu entro e decido ter uma família, eu digo: eu quero Jesus, e eu olho para o Rogerinho e digo: Rogerinho, eu não tive, mas hoje eu tenho Jesus, e o que eu passo para você é Jesus e não frustrações.
Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. O perdão é um ato de misericórdia, sim, com o ofensor. Mas é o maior ato de misericórdia consigo mesmo. O maior ato de se amar, de não se culpar. Tem gente que não consegue se perdoar. E Deus está liberando nessa noite, em nome de Jesus, para que você consiga romper. Porque esse ato de misericórdia me leva a viver uma vida plena. Mas quando eu não tenho esse ato de misericórdia comigo mesmo, a medicina já comprovou o quanto gera de problemas emocionais e o quanto gera, por causa desses problemas emocionais, resultados no meu corpo físico com enfermidades que já são diagnosticadas como enfermidades de falta de perdão. Uma delas qual é mesmo? Qual? Câncer. E aí? Precisamos ter um ato de misericórdia assim com o nosso ofensor. Mas o principal ato de misericórdia tem que ser conosco mesmo. Com a nossa alma. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor de todo o seu coração.